Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula de hoje. No vídeo de hoje nós vamos relacionar a matemática, ou melhor, os cálculos matemáticos com a Páscoa. Essa combinação fica maravilhosa para você, professor e professora, fazer uma aula envolvente que as crianças vão ter um aprendizado assim para levar para a vida. Porque o que você memoriza é justamente aquilo que você faz com felicidade. E é o que vai acontecer hoje. Então, já vai preparando aí o caderno, a caneta, para você anotar as dicas, que eu tenho dicas maravilhosas para você. E não saia do vídeo, porque até o final eu vou estar colocando atividades também aparecendo na tela. Você pode tirar o print e depois você pode imprimir aí para os seus alunos. Ou, como já falei para você, quando você quiser solicitar alguma atividade, é só você enviar um e-mail para o e-mail que aparece na tela aí, ok? Nessa aula especial, os alunos dos terceiros e quartos anos serão desafiados a resolverem problemas temáticos da Páscoa, colocando em prática seus conhecimentos matemáticos de forma bem divertida. Os estudantes participarão de uma caça aos ovos matemáticos, estimulando assim a resolução de situação-problema e aproveitando o espírito festivo da Páscoa. A habilidade dessa aula de hoje é EF04MA06. Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação, adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade, utilizando assim estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmo. Esse é o objetivo especial, elaborar problemas com diferentes significados, né? Que pode ser de multiplicação, de adição, de subtração, os recursos que serão utilizados. Você só vai utilizar o caderno, o lápis, a borracha e, dependendo, você pode estar imprimindo as situações. Aí, para você fazer a caça aos ovos, você vai desenhar ovos no papel. Você pode fazer na cartolina, pode fazer no papel sulfite, como você quiser. A criatividade é sua. Dependendo da quantidade de aluno que você tem, você vai só recortar isso aqui. E vai recortar também a bolinha para o focinho e para a orelhinha. Você vai fazer só essa parte rosinha para a orelhinha. E vai pedir que eles montem depois, no final, né? Então, isso aqui você vai distribuir no final. Isso aqui é opcional, você faz se você quiser. Ou você faz o coelhinho, a carinha do coelhinho, ou você pode fazer os ovos com as situações, problema nos ovos. Vou te trazer mais uma opção. Tem um aluno na minha sala que ele gosta de desenhar e ele desenhou um coelho e me deu. Então, eu já vou aproveitar esse coelho e já coloquei aqui uma situação problema e vou colocar essa situação problema na lousa para eles resolverem. Então, fica ao seu critério, tá? Tem aí várias dicas para você decidir. Agora, vamos ver como fazer essa caça aos ovos? Você pode iniciar a aula falando o que eles vão aprender. Em seguida, você pode fazer um cartaz, né? No meu caso, eu vou só colar na lousa essa situação, o problema que eu fiz, mas você pode fazer de outra forma. Você pode fazer um cartaz com o desenho de um ovo ou de um coelho e escrever uma situação, problema, e pedir que eles resolvam aquela situação. E aí, essa situação será resolvida na sala, com a participação de todos. E aí, conforme eles forem falando como que vai resolver essa situação, você vai explicando para eles
O que é que precisa em uma situação problema? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Primeiro você tem que ler com atenção, né? Se não ler com atenção, você não vai entender como resolver. Então vamos lá. Eu vou ler a situação problema. Dona Emília produz bombons caseiros. Com uma barra de chocolate, ela consegue produzir 45 bombons. Quantos bombons ela produzirá utilizando 3 barras, né? Nós já sabemos que é uma situação de multiplicação, mas nós não vamos falar para eles como resolver. Nós vamos deixar que eles pensem e que eles utilizem os conhecimentos deles para resolver. Então ele vai dizer assim: é de quê, professora? É de mais ou é de menos? Não é assim que eles perguntam? Então você vai levar eles a entender, né? De acordo com a pergunta que está aqui. Tem que falar para eles que toda situação problema sempre tem uma pergunta no final, e quando eles forem responder o problema, eles têm que responder aquela pergunta, certo? E aí você vai fazendo eles entender passo a passo o que fazer. Então vamos lá. Se ela produz 45 bombom com uma barra só, dá 45 bombom, então com 3 barras. Como que você vai resolver essa situação? Se 45 com uma, 45 com uma. Então você vai fazer uma multiplicação, né? 45 vezes 3. Só que você não vai dar resposta, você vai deixar eles pensar. E se você achar melhor você dividir a sala em grupos, antes de você fazer a caça aos ovos, você dividir a sala em grupo de 4 ou em grupo de 3, para não ficar muito, né, muito barulhão. Então faz as equipes de 3 ou 4, para não ficar muita gente. E aí você pede que aquelas equipes pense como resolver a situação, e depois um levanta e diz como resolver. Cada equipe vai falar como pensou e resolver. E aí você vai aproveitando para explicar o que é necessário para resolver uma situação, problema, certo? Depois disso, você já vai falar para eles que você escondeu vários ovos. Aí você vai mostrar um do jeito que está escondido. Por exemplo, se você fez de papel, então você vai mostrar como que é o ovo que está escondido. Se você tem ovos de plástico, você vai esconder os ovos de plástico e vai deixar uma amostra para mostrar para eles. Eu escondi vários desses e eu quero ver quem é que vai ser rápido para encontrar os ovos que a professora escondeu. E quem encontrar tem que segurar. Aí você vai dar um tempo, né? E deixa eles procurarem. Nessa hora, seria bom se você pudesse ir até o pátio. Se você tiver um local para fazer isso, você tem que esconder os ovos antes. Se por acaso não tiver um espaço lá fora para você fazer a caça aos ovos, você faz na sala mesmo. Você vai usando as suas estratégias. Como você vai fazer para você esconder esses ovos. E aí depois que eles encontrarem, eu costumo ter um apito para marcar que já terminou o horário. Mas aí você vai marcar que acabou o tempo da caça aos ovos. E aí você vai pedir que ele sente em roda, né? Se for no pátio, faz uma roda bem grande no pátio. E aí quem achou o ovo vai ler, né? Vai abrir o ovo e vai ter, dentro do ovo, vai ter a situação problema, certo? Por exemplo, você faz um ovo, aqui está o ovo e aqui atrás está a situação problema. E aí ele vai ler e ele vai resolver aquela situação. E se por acaso ele não conseguir, os colegas vão ajudar. E você também vai ajudar ele a resolver a situação. Não precisa ser tantas situações, 3, 4 situações que você fizer. E aí você resolve ali na roda com eles e depois volta para a sala. Se você fizer na sala, tá em
no círculo, depois você pede para eles sentarem, porque agora vocês vão resolver situações, problemas juntos. E aí você vai distribuir para eles a folhinha com as situações. E essa vai ficar aparecendo aí na tela para você. Quais são as situações que você vai mandar imprimir para os seus alunos resolver. Como você vai aliar o aprendizado das crianças? Você vai avaliar também de forma divertida. Você vai perguntar para eles o que eles aprenderam com a aula de hoje. Vocês gostaram, pessoal, dessa aula? Vocês perceberam que dá para aprender de forma divertida? E com essa brincadeira de hoje, o que é que vocês aprenderam? E aí eles vão falar o que eles aprenderam. E aí você vai mostrar para eles que dá para aprender a matemática de forma divertida e envolvente. E se eles acham que o que eles aprenderam com essa brincadeira, se eles vão levar lá fora no dia a dia, o que eles vão utilizar no dia a dia? Na casa deles, ou quando eles crescerem, ou agora, se eles vão utilizar essas coisas. E aí você vai dizer para eles, vocês viram, vocês aprenderam, aí vocês vão falar, resolver e elaborar problemas. E então, você vai encerrar a sua aula com um momento de celebração, com algum tipo assim de mimo para eles. Pode ser, por exemplo, algum adesivo que você tem de ovos, né? Se você conseguir aí comprar adesivo de ovos. A professora, não dá tempo, eu estou sem dinheiro agora, então o que eu posso fazer? Então você pode recortar aquela primeira ideia que eu te dei lá no início, é justamente para isso. Você pode cortar, só fazer isso aqui, ó, cortar da quantidade de alunos que você tiver, você corta só a carinha do coelho e deixa para que eles venham montar. Corta separado o focinho e a parte de dentro das orelhas, que é essa para fazer igual a esse aqui. E aí você vai deixar que depois eles vão fazer, ó, eles mesmo que vão fazer a barbinha, você vai deixar um colado lá na lousa e vai falar para eles fazer. Espero que você tenha gostado, espero que essa aula te leve a ter um grande sucesso aí com as situações problema na tua sala de aula. Aguarde a próxima aula que será de história. Um grande abraço, um beijo no coração e até lá!